É absolutamente comum, ao conversar com alunos aprovados em carreiras jurídicas, você ouvir a seguinte informação: eu me preparei durante anos, porém, eu gastei alguns meses, eu perdi algum ano, até que eu conseguisse ajustar a minha preparação e aprender de forma efetiva. Eu sou Ricardo Torques e dando continuidade aqui com a nossa série de Fundamentos para a Preparação para concursos jurídicos, nós vamos debater o tema da aprendizagem. Esse é um tema bastante desafiador, ele envolve aspectos que estão relacionados à medicina, à neurociência, aspectos naturalmente que escapam aqui do meu domínio, e também tem aspectos relacionados à psicologia, tá? São aspectos mais técnicos. Mas ao estudar, e eu fiz algumas leituras mais recentes a respeito desses temas, você consegue trazer alguns insights muito relevantes para a nossa realidade aqui em termos de concurso público. E é natural, né, quando você está colocado no lado do aluno, você aí do outro lado que me assiste como aluno, que você queira estudar de forma muito profissional, né, que você queira, né, um estudo efetivo, adotando as melhores técnicas. E é também muito natural que eu, na qualidade de professor, me preocupe em ser assertivo, né, em proporcionar ferramentas corretas para que você estude e apreenda o assunto. Então, nós vamos discutir a temática da aprendizagem e quero deixar alguns insights muito importantes para vocês. Ao final, a gente faz um fecho de todo o nosso raciocínio. Veja só, quando eu olho para a aprendizagem em si, a aprendizagem nada mais é do que um processo de codificação em que você vai armazenar o conteúdo naquilo que nós vamos denominar aqui de memória de longo prazo. Não vou entrar em aspectos técnicos porque eles realmente não são relevantes aqui para nós. Mas basicamente qual que é a sacada aqui? É você codificar as informações que você percebe, que lhe são transmitidas, e elas ficarem tatuadas nos seus neurônios para todo sempre. E isso de fato acontece. É muito comum, por exemplo, você ter alguma sensação, alguma lembrança de algo que foi tão marcante na tua vida que, independentemente dos anos, elas ficaram ali apregoadas. Pode ser que você passe anos sem lembrar daquela informação, pode ser que em um determinado momento aquilo seja chamado, né, por algum fio de informação ou de, né, sensação, muitas vezes por questões sensoriais, você lembre daquilo. No processo de estudo é a mesma coisa, né? Claro que, naturalmente, qual é a grande sacada aqui? Não é tão interessante assim, né? Quando você, por exemplo, vai lá, tem teu primeiro relacionamento amoroso na adolescência, quando você, por exemplo, né, sofre um acidente, quando você, por exemplo, perde um ente querido, aquilo causa uma sensação muito forte, né? Aquilo te marca de forma indelével e você nunca vai esquecer. Independentemente de você ter 30, 40, 50, 80 anos, você muito provavelmente vai lembrar. Agora, quando você estudou direito constitucional, controle de constitucionalidade, eu tenho certeza, com raríssimas exceções, que aquilo te marcou decisivamente. Você pode até lembrar do professor, na maestria que ele ministrou o assunto, você pode eventualmente até lembrar de quão ruim foi aquela aula, ficar marcada a pessoa, aquilo gerar uma sensação, mas o conteúdo em si é muito difícil que ele fique marcado de forma tão indelével assim. Por isso que a temática da aprendizagem ela é importante. E esse é um problema que a gente acaba, por vezes, observar, já contextualizando, muito na prática. O aluno senta para estudar, está num ambiente ótimo, como esse aqui, em que faço a gravação deste vídeo, adequada iluminação boa, confortável, né, um material excelente, só que ele estuda, né, sem realmente estudar. Ele lê sem realmente aprender. Ou seja, o processo de consumir a informação tem que ser um processo que gere esta marca indelével nos nossos neurônios. Então eu preciso, de fato, né, pegar aquilo que tecnicamente se fala em memória de trabalho e levar para a memória de longo prazo. E aqui é um processo que nós podemos suprir esse desinteresse, essa pouca qualidade na informação dela de causar um impacto pela repetição. Porque assim, vamos lá, se eventualmente eu te disser alguma coisa aqui, te contar alguma história qualquer, ou você olhar para a cor da minha camiseta agora, né? Mas vamos lá, você estava me vendo, eu não te perguntei, porque agora você prestou atenção e provavelmente você vai lembrar. Mas você estava aqui, beleza, olhou, percebeu o cenário todo
e dali 5 minutos alguém te perguntar qual que era a camiseta que o professor Ricardo Tortes usava durante o vídeo. Você muito provavelmente não vai lembrar. E por mais que eu te chame a atenção agora, daqui uma semana, se eu te perguntar, você muito provavelmente não vai lembrar. Por quê? Porque isso envolve uma memória razoavelmente efêmera, né? Por assim dizer, que é a memória de trabalho. Que envolve o quê? Envolve basicamente a informação sendo lhe passada, você retém, mas você não apregoa no seu neurônio, mas ela fica ali. E devagarinho ela se apaga. Ela se assemelha em alguma medida a uma espécie de memória RAM. Se apagou o computador, acabou. Se ela não estiver armazenada no HD, ela irá se perder. Só que, o que nós precisamos? Nós precisamos que essa memória de trabalho seja absorvida de forma tão intensa que ela chegue até aquilo que nós vamos chamar de memória de longo prazo. Ou seja, ela marque, né, lá o neurônio. É isso mesmo, que ela cria uma tatuagem naquele neurônio e de lá não mais saia. Tá? É claro, como eu disse, como não é tão interessante assim, como que você vai vencer isso? Você já deve ter ouvido, né, aquele ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai usar de um processo de repetição e esse processo de repetição vai devagarinho tornando aquela marca mais acentuada. Esse é o processo de você pegar a informação de uma memória de curto prazo e levá-la à memória de longo prazo. A aprendizagem, portanto, ela passará por uma série de emoções sensoriais e também pela repetição. Vamos lá. Não são dois pontos excludentes, são dois pontos complementares. E aí, se a gente for olhar para questões práticas, tá? É muito importante que você, quando for estudar, você se coloque na condição de quem quer aprender. Por isso que até mesmo aqui nos nossos fundamentos, né, no nosso trabalho de fundamentos, nós vamos falar, se já não falamos, a respeito de motivação. Estudar desmotivado, estudar sem a vontade de estudar, certamente vai ser absolutamente prejudicial para o seu resultado, aprendizagem. Uma coisa é certa, isso vai de algum modo te prejudicar. Por isso que você deve buscar dentro dos seus meios, e aí tem um aspecto absolutamente pessoal, que é o que mais te motiva. Se o exercício da função é algo que te motiva, tente materializar aquilo de forma constante, porque vamos lá, motivação não é algo que se tem, é algo que se alimenta. Né? Se você deixar tomar pelo cansaço, pelo fato de que o estudo é algo absolutamente solitário, pelo fato de que é algo pouco tangível, pouco objetivo, porque você não é um negócio que você estuda X e resolve Y e vai progredindo ali. Por mais que você vá percebendo, né, o seu desempenho ao longo do tempo, é muito intangível. Quantas vezes, né, já conversei com alunos que passaram 1 ano e meio, 2 anos estudando para começar a ter os primeiros resultados na fase objetiva. E aí, quantos que desistem até lá? Inclusive, você pode, ao longo da sua preparação, você ter uma técnica de recompensa para pequenas vitórias. Tá? Então, vamos lá, eu estava performando 40%, 50% em provas, cheguei a 60%, perfeito, melhorei. Qual a recompensa que isso vai me dar? Porque isso vai te motivando. Você ter, muitas vezes, a gente utiliza bastante, né, dentro do estratégia, dados, né, estatísticos. Nós temos todo um trabalho que nós rubricamos aqui como estudo estratégico. E esse estudo estratégico permite o quê? Permite você criar dados e ter estatísticas ali para você poder manipular ao longo dos seus estudos. E eu gosto muito quando você utiliza isso associado, por exemplo, a simulados, para você perceber que você está evoluindo. Isso acaba sendo não só algo para você mensurar quanto tempo você vai levar, ou se você está bem, se você tem chance no concurso, mas muito para ser um elemento motivador dentro dessa jornada. A motivação é absolutamente importante. Por quê? Porque aí você apreende, você simplesmente, né, não senta para ler. E o outro aspecto é o aspecto da repetição. Porque vamos lá, você pode estudar hoje um conteúdo, né, e nós proporcionamos isso, por exemplo, em nossa plataforma de forma escrita, né, tem escrita completa, escrita simplificada, mas tem videoaula, tem um cast, que são cursos em áudio, embora mais sintéticos pela natureza, temos questões, temos preparação mais aprofundada, voltada para o estudo de rodadas, temos, enfim, nós temos, eu não sei se eu falei, mas as videoaulas, naturalmente, que são completas, ou seja, você tem vários recursos. E muitas vezes esses recursos eles se sobrepõem. Eu recebo não raras vezes alunos me questionando: professor, não seria melhor ter só um material escrito muito bem escrito? Não seria melhor só ter um material em vídeo muito bem gravado?
Não, todos eles cumprem dentro deste arcabouço aqui a sua missão. Você pode ter, e provavelmente você vai chegar um momento que você já vai ter lido todo o material escrito. E aí? Talvez seja o caso agora de você revisar por questões. Talvez seja o caso agora de você repetir o mesmo estudo por videoaulas. Talvez seja o caso de você ler de novo, só que o material simplificado que é menos denso. Ou, quem sabe, se desafiar num trabalho de rodadas com temas específicos, com tópicos aprofundados, enfim. Até eu estou fazendo referência à plataforma, mas isso vale para livro, vale para qualquer videoaula, até você, eu vou assistir aulas de outro professor, enfim. Isso é muito importante. Por quê? Porque a repetição vai fazer com que aquela informação que estava marcada de forma não tão forte num determinado neurônio seja novamente marcado e aquilo vá aprofundando esta marca. E o processo de aprendizagem se forme. Ou seja, voltando ao conceito, eu trouxe aqui para vocês o quê? Que a aprendizagem nada mais é do que um processo de codificação e de armazenamento do conteúdo na memória de longo prazo. E aí, pessoal, esses dois elementos são absolutamente importantes para que esse processo se dê. Você vai buscar, no primeiro momento, estudar muito motivado para que aquilo te impacte, para que até, de certo modo, você se emocione, se for possível, com o seu desempenho, com o seu estudo, com quanto você está avançando, quanto você está aprendendo. Né? Você já deve ter ouvido, poxa, aquela matéria é tão difícil. É tão difícil que um dia eu sentei e tomei a decisão de aprendê-la. Eu ia muito mal em provas, e aí você detestava aquela matéria. Quando você começa a estudar, você passa a gostar. Por quê? Porque aquilo começa a gerar uma série de sensações. E essas sensações são absolutamente importantes para que o seu processo de estudo seja muito mais de aprendizagem do que simplesmente passar pelas palavras, ouvir, né, o áudio, assistir a videoaula. E também a repetição. E quando eu falo aqui, eu não vou entrar muito em técnica de repetição, até porque nós vamos falar também sobre revisão, e esse é um ponto absolutamente relevante, mas todos esses recursos que podem ser utilizados para a formação da memória de longo prazo, eles devem ser exaltados de algum modo e devem ser objeto de sua reflexão ao longo da sua preparação. Em uma leitura e artigo recente, inclusive, que escrevi sobre o tema, nós falamos sobre várias formas de você levar a informação à memória de longo prazo, pensando muito mais na questão da técnica do que propriamente no instrumento prático. Mas vamos lá, só para você entender. Um desses recursos é a repetição. Moçada, ler e reler. Certo? Veja, aqui eu estou falando de simplesmente você pegar o mesmo material e fazer uma releitura. Então, quando você pega o material escrito, o livro, leu, grifou e voltou a ler aquilo que já estava lido, você vai ler, claro, com uma velocidade muito maior, isso é absolutamente importante, e você vai também, naturalmente, ter uma melhor disposição de aprendizagem, porque você já trilhou aquele caminho, você já olhou para aquela informação, você já destacou o que era mais importante. Né? Nós temos também aqui a questão da evocação expandida. O que seria isso? Basicamente é uma técnica de repetição da informação em intervalos de tempo que vão aumentando gradativamente. Você já deve ter visto uma curva de Ebbinghaus, uma curva do esquecimento, que mostra que a informação ela tem um pico logo depois que você a consome e aí ela cai abruptamente. Você precisa, de certo modo, ir trabalhando com processos de revisão para que essa queda não se dê de forma abrupta ou que se dê de forma menor, porque assim, você vai esquecer. Imagine se nós pudéssemos, de 100% do conteúdo lido, lembrar 100%, isso é absolutamente impossível. Mas se de 100% do conteúdo lido você lembrar 50% e depois com princípios, com uma base, com experiência, você conseguir chegar a 20% acima e, portanto, performar 70%, perfeito, você está muito próximo de conseguir a aprovação em primeira fase. Tá? Nós temos a utilização de mnemônicos. Veja, mnemônicos, pessoal, que é aquela associação de informações, imagens, de forma cômica, muitas vezes rimada, é de grande relevância. Por quê? Porque aquilo causa uma sensação não apenas visual do mnemônico que você vê, mas muito de auditiva, pela forma, se ela é rimada, por ser auditiva, se ela é cômica, por te aguçar os interesses, e pode ser uma técnica, sim, de memorização, tá? Nós temos ainda uma outra técnica que ela não é tão aplicada hoje no mundo dos concursos públicos, porque nós acabamos tendo alguns recursos um pouco mais práticos, mas tecnicamente, teoricamente, é importante eu te falar, que é a técnica do PQRST. Veja só, é uma técnica que vai ampliar a quantidade de neurônios que você vai utilizar no processo de aprendizagem. Por quê? Porque você vai formar uma rede, tá?
O que significa? Esse PQRST. Para cada uma dessas siglazinhas, tem uma palavra associada. Quando eu falo em P, falo em preview, ou seja, é uma leitura inicial do conteúdo. É quando você faz uma leitura inicial para você se encontrar. Depois você tem a question, o quê? De question, em que você vai se deparar com perguntas a respeito daquele material lido. Naturalmente, você não vai ter uma capacidade de resolução ótima. Depois você vai fazer o quê? Aí você vai voltar para fazer o read. Você vai fazer a leitura. Veja, é PQRST. Cheguei no R, no read. Ou seja, você vai ler. Primeiro você reconheceu. Depois, ao apresentar os questionamentos, eu te chamei a atenção para aquilo que é o mais importante. E depois você vai, de fato, fazer a leitura focada. Uma leitura de aprendizagem. Depois nós temos o state, que envolve o quê? A síntese. Porque nada mais relevante do que depois que você fez o processo, você ter a sua percepção. Então você faz um state, você faz o seu resumo a partir do que lera. E para encerrar, no T, nós temos o teste, que nada mais é do que você verificar o grau de compreensão e memorização a partir do processo todo. É interessante, PQRST, tá? É uma técnica que hoje você acaba engendrando pelos recursos diversos que temos, você faz muitos simulados, você resolve questões de provas, você lê, você elabora resumos, então a gente meio que faz isso de forma difusa hoje no nosso dia a dia ao longo da nossa preparação. Mas você acaba ampliando o leque, porque quando você faz uma leitura rápida, você identifica pontos principais, quando eu faço questionamentos, você chama atenção para aquilo que é o mais importante, quando você faz um processo de leitura, você lê detalhadamente o assunto, quando você faz o resumo, você destaca os pontos mais importantes, mas num processo diferente de aprendizagem, muitas vezes pela escrita, né? Hoje é muito comum digitar, mas muitas vezes pela escrita, e no teste é quando você é colocado à prova e fazer questões, nós já discutimos e vamos discutir aqui nos nossos fundamentos a relevância disso tudo. Né? E temos, por fim, a questão da referência, tá? Veja, pessoal, a referência ela é o quê? É uma forma de você buscar informação. Isso é muito importante, né? Faz totalmente sentido aqui para a gente fazer o fecho. Quando você estuda a informação muito bem estudada, você vai depois resolver. Você pode até não saber resolver aquela questão, mas você sabe que já estudou aquilo. Você sabe que sabe, a questão é do acesso. E aí, duvido que você, muitas vezes conversando com alguém, você, lembra daquele cara lá, o cantor daquela banda e tal, e você sabe, você já falou o nome daquele cantor inúmeras vezes, mas naquele momento você não lembra? Você brinca, tá na ponta da língua, mas não sai. Você tem a informação, você não conseguiu acessar. É como se a coisa estivesse razoavelmente desorganizada, ou está lá ainda que organizado, mas você não sabe o caminho. E a referência pode servir como esse veículo para ligar o caminho. Então você pode muitas vezes definir o estudo de um determinado conteúdo por uma série de palavras importantes ou frases. É muito mais sintético do que o resumo, eu diria que é o resumo do resumo. Então você pega lá um conceito, você não vai conseguir memorizar o conceito todo. Vou usar como exemplo aqui o conceito de aprendizagem. Processo de codificação e armazenamento de conteúdo na memória de longo prazo. Poxa, se eu pensar em codificação, só na palavra codificação, talvez eu consiga extrair o conteúdo como um todo. Porque, poxa, a aprendizagem está no... legal, codificação. Vou pegar a informação, vou codificar por quê? Porque ela tem que ficar armazenada. E armazenada naquilo que é a memória de longo prazo. Entende que uma coisa puxa a outra, gera um encadeamento? A referência tem essa característica. Então, muitas pessoas às vezes estudam com flashcards e elas vão lá e colocam uma palavra, uma pequena frase, para poder puxar a informação como toda. É absolutamente relevante para fins de seu estudo. Certo, pessoal? Enfim, nós temos aqui, portanto, elementos bastante importantes sobre técnicas de aprendizagem. Era o objetivo que eu queria traçar aqui com você, E até dizer o seguinte, que eu tratei de modo um pouco mais informal e tentei contextualizar muito com a sua realidade de aluno, de quem está se preparando para a carreira jurídica. E lembra que no início eu te falei o seguinte, eu quero que ao final você fique reflexivo em relação a alguns pontos, e eu vou fechar falando quais são esses pontos, tá? Toda vez que você sentar para estudar, sinta se você realmente está aprendendo. Você consegue. Pode não parecer algo tão tangível assim, mas se você duvidou de você mesmo, pare, feche os olhos e pense, o que eu acabei de ler? Pare e feche os olhos e pense, o que eu acabei de assistir? Se você não sabe dizer, pare imediatamente, pessoal. Por quê? Porque há uma falha no seu processo de aprendizagem. Tente identificar. E por mais que a sua produtividade caia
300% na semana seguinte, é melhor que caia 300%, mas aquilo que pouco você estudou, você aprendeu, do que muito estudou e nada foi aprendido. Tá bom? E eu encerro com essa mensagem, claro, convidando você para curtir o vídeo se você gostou, para você também deixar o seu comentário e a gente se vê numa próxima. Um forte abraço.